Então vamos orar e iniciaremos em seguida a nossa mensagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pelo teu cuidado até aqui, pela vida, pela proteção em meio a tantas dificuldades que passamos, que nós possamos, ó Deus, prosseguir fazendo a tua vontade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por cada presente, pela proteção, também pela Esther, que completa mais um ano de vida, abençoe a vida dela, crescimento nos teus caminhos, ó Deus, também proteja das enfermidades na infância, e também pelo irmão Guilherme, abençoe ricamente a vida dele, que ele possa continuar sendo um servo fiel, servindo a Ti aqui na igreja local, fazendo a Tua vontade. Orienta-nos nessa noite, através da Tua palavra, e que Teu Espírito, ó Deus, possa nos exortar e corrigir através da Tua palavra, para que possamos ser santos e servirmos da melhor forma para a Tua honra e glória. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, obrigado pela vida, saúde e salvação. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 5, versículos de 6 a 10. 2 Samuel 5, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que estavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois cegos e coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Essa mesma passagem, irmãos, está narrada lá no capítulo 11 de 1 Crônicas. Eu quero ler só um versículo lá, 1 Crônicas 11, de 4 a 8. Gostaria de ler o versículo 6 lá. Diz assim a palavra do Senhor: Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe deles. A fortaleza de Sião. Nós temos, então, irmãos, aqui uma exortação da palavra de Deus muito rica para as nossas vidas. Fortaleza de Sião. Essa palavra Sião aparece na Bíblia em torno de 150 vezes e significa fortificação. Sião é igual a fortificação. O versículo 7 diz: Sião, pela primeira vez é mencionada na Bíblia aqui nesse capítulo 5 de 2 Samuel. Ela é mencionada também, à medida que a Bíblia vai evoluindo, ela é mencionada e ela ganha outras características. Ela deixa de ser uma cidade física propriamente, como está sendo manifesta aqui nesse capítulo, e passa a assumir um contexto espiritual muito significativo para principalmente nós salvos em Cristo Jesus. Então, a origem dessa palavra é fortaleza, proteção. E nós vemos que ela está vinculada aqui à cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Davi, depois de constituído rei, ele é apoiado agora pelo povo para dominar Jerusalém. Então ele passa a buscar o domínio dessa cidade, a cidade de Sião. Então Sião usado para se referir a Jerusalém, aqui no Antigo Testamento, a terra de Judá, o povo de Deus. Se o irmão lê em casa, primeiro Isaías 49, Jeremias 31, 12, Zacarias 9, 13, tem essa conotação, vinculando Sião ao povo de Deus. Mas o uso mais importante, irmãos, antes de entrarmos propriamente naquilo que eu quero dizer, dessa palavra Sião, ela tem um sentido espiritual. Sião é usado como uma figura do povo de Israel. Isaías 60, 14, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés,
todos os que te desprezam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, espiritualmente, é o povo de Deus. E no Novo Testamento, irmãos, para nós, salvos em Cristo, ela tem um significado muito, muito importante. É a nossa Jerusalém celestial. Depois o irmão lê em Hebreus 12, 22 e Apocalipse 14, 1. A Jerusalém celestial. 1 Pedro 2, 6 diz: por isso está na Escritura, eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, a quem nela crer não será, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado, falando de Jesus Cristo. Então a importância dessa palavra Sião. Mas aqui especificamente, irmãos, para nós, nesse texto, nós temos aqui então o povo entrando de posse nessa cidade. Essa cidade havia sido prometida por Deus que o povo teria muitos e muitos anos atrás, mas somente agora aqui no reinado de Davi que está sendo tomada a posse sobre Sião, sobre Jerusalém. E nós vamos ver a palavra de Deus nos desafiando. Eu quero falar em duas mensagens para não tomar muito tempo nessa noite. Então nós vamos ver 2 pontos hoje da importância de Sião e depois numa segunda oportunidade vamos ver o terceiro ponto. Então, abordarmos a oportunidade que nos dá o desafio para as nossas vidas. Quem está disposto a conquistá-la? Versículos de 6 a 8. E partiu o rei Davi com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nessa cidade. Então, irmãos, Davi partiu, ele teve a iniciativa de tomar posse, de conquistar Jerusalém. Então, Jerusalém hoje é a capital de Israel porque Davi conquistou ela muito, muito tempo depois do que Deus havia prometido ao povo de Israel. Partiu para conquistá-la, saiu da sua inércia, saiu da sua zona de conforto e tomou posse daquilo que Deus já havia dado, porque quando Deus promete, já é de posse daquele que crê nesse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. Então a terra prometida, a terra de Canaã prometida, ela havia sido conquistada em parte. Jerusalém, Sião ainda não havia sido tomada em posse. E Davi foi em busca disso. Partiu o rei para desfrutar da bênção de Deus. Jerusalém, irmãos, então foi tomada como uma fortaleza. Por quê? Porque ela tinha uma topografia muito especial. Ela era no alto de um monte rochoso e ela era cercada por vales e por campos, e ela só tinha um lado vulnerável, o lado norte. Então, toda e qualquer ataque que poderia ocorrer contra essa cidade, da onde tu estivesse lá do alto, tu conseguiria se preparar para combater o inimigo. Então, a bênção que Deus havia concedido ao povo e o povo não havia tomado posse. Então, irmãos, nós temos um desafio para nós como crentes, e isso é muito sério para nossas vidas. Nós muitas vezes fraquejamos no nosso relacionamento com Deus porque nós não confiamos no poder de Deus. Se Deus prometeu, Deus já deu. E por que o povo não havia tomado posse? E só agora Davi estava tomando posse. Deus permitiu que ele entrasse, por quê? Porque ele confiou em Deus. E o que aconteceu, irmãos, quando Davi pensou em tomar posse? O inimigo não permitiu, ele não queria que tomasse posse. Como funciona em nossa vida cristã hoje? Quando Deus quer nos abençoar, e isso aqui era uma bênção de Deus. Se Deus deu para o povo, Deus abençoou o povo. E Deus nos abençoa ricamente nos dias de hoje, mas muitas vezes nós não tomamos posse.
da bênção de Deus. Por quê? Porque nós nos envolvemos com coisas que não são para a honra e glória de Deus. Davi aqui estava honrando a Deus, tomando posse daquilo que ele já havia prometido muito tempo atrás. Então o inimigo, ele quer que nós não abracemos a causa de Deus de forma a trabalharmos, a convidarmos pessoas para chegar aos cultos, a nós participarmos da obra ativamente. O inimigo não deseja isso, por isso que ele está sempre pronto a se opor à obra do Senhor. Os jebuseus habitavam ali, e os jebuseus disseram que não, Davi não tomaria. Não entrarás aqui, pois essa cidade será defendida por cegos e por coxos. Não vai ser tu o rei de Israel que vai tomar posse. Ou seja, estavam debochando de Davi. Essa cidade é tão fortificada que tu não vai ter poder. Mas Davi estava confiado não no seu poder, estava confiado no poder de Deus. E é assim conosco, irmãos. Quando nós fazemos a obra do Senhor confiados no poder do Espírito de Deus que habita em nossos corações, nós somos mais do que vencedores. E vamos honrar e vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Por quê? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Que a bênção maior que essa? Nós tomamos posse da vida eterna em Cristo Jesus. E Deus quer que nós aqui nesse mundo possamos dia a dia nos prepararmos para chegarmos na celestial Sião, prometida para todo aquele que servir o Senhor aqui nesse mundo. Mas o inimigo diz: não, tu não vai fazer a obra do Senhor, tu não vai participar. Ele está pronto a interromper aquilo que nós fazemos para honrar o nosso Deus. Mas a bênção de Deus, ela é maravilhosa, ela é superior, porque Deus é mais poderoso do que o mal. Êxodo 3:8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Jerusalém é tua, Israel. Por que tu não foi tomar conta? Aqui está lá, em Êxodo 3, quando Deus prometeu abençoar o povo de Israel. E só agora, no tempo de Davi, está sendo tomado posse. Por quê? Porque nós, muitas vezes, irmãos, negligenciamos as bênçãos de Deus. Duvidamos do poder de Deus. Deus está pronto, irmãos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus, irmãos, não é homem para que minta, e se ele prometeu, ele vai nos dar. Números 23:19 fala isso, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão disse: não, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Se Deus abençoou, como o inimigo vai amaldiçoar? Ele não tem poder, irmão. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Respondeu Balaão para Balaque: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Ou seja, Números 23:12, porventura eu, como salvo, não terei cuidado de andar nos caminhos que o Senhor prometeu que me abençoaria se eu fizesse a vontade do Senhor? Mas muitas vezes o pecado, irmãos, muitas vezes a nossa falta de fé afasta de tomarmos posse das bênçãos de Deus. Retardamos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas por causa da nossa infidelidade. Não confiamos no poder de Deus. Não entrarás aqui, não desfrutarás, foi o que falaram aqueles jebuseus. Mas Davi não. Davi disse: não, eu vou tomar posse. Davi disse: eu vou. Subiu, tomou, habitou Davi na fortaleza e chamou cidade de Davi. Que bênção, irmãos. Essa cidade é minha porque Deus me deu. Vai se chamar pelo nome meu, a minha cidade, porque Deus tem nos dado. Então, Josué 15:63, não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitaram em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, até o dia que Davi tomou posse, os jebuseus estavam lá. Nós não podemos, irmãos, permitir. O jebuseu é uma alusão ao pecado. Nós não podemos permitir que o pecado habite com a santidade de Deus na nossa vida, irmãos. Porque senão nós não vamos ser abençoados. Deus não vai ter prazer na comunhão conosco.
Por isso que eles tinham que expurgar os jebuseus, porque aquilo era uma bênção de Deus. E muitos anos depois só que eles puderam tomar, não puderam antes. Por quê? Se Deus tinha prometido, será que Deus estava falhando? Aquele povo já estava entregue na mão dos israelitas, mas eles não estavam fazendo a sua parte. O povo não conseguiu expurgar eles, é o que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, para nós desfrutarmos as bênçãos de Deus, afaste da tua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Afaste, não permita que impeça a comunhão. Josué 13:1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Irmãos, Israel não tomou posse de 1/3 daquilo que Deus prometeu que daria a eles. Por quê? Por causa da infidelidade. E diz a palavra do Senhor que já era entrado em dias, e muitíssima, já era velho Josué, e muitíssima terra faltava ainda para ser dominada. Josué acabando a carreira em frente ao povo de Deus. Não estou criticando ele aqui, mas a palavra de Deus diz que ele deixou de conquistar muita coisa. Talvez porque se acomodou, talvez porque envelheceu, talvez porque duvidou do poder de Deus. Acontece com nós também, irmãos. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, envelhecendo, mas não tomando posse das bênçãos de Deus. Fazendo do seu jeito, não conforme Deus deixou na sua palavra. Não está conquistando, não está experimentando a maravilha de Deus, porque talvez viva em pecado, talvez duvide do poder de Deus. Josué conquistou muito, mas faltou muito mais para ser conquistado. Foi abençoado até o limite que a fé achava que tinha que ser abençoado. Deus não tem limites, irmãos. Deus é ontem, hoje, o mesmo, eternamente. E nós é que reduzimos o poder de Deus, o tamanho de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo, vamos nos acomodando e vamos desprezando todas as bênçãos que Deus coloca sobre a nossa vida. Conquiste. Conquiste é o desafio que está dando Davi. Não seja comparado com as perdas que o povo teve, o povo de Israel. Tu, como crente, não seja comparado por não tomar posse das bênçãos de Deus. A vergonha é quando a vida cristã vai passando, irmãos, e nós não crescemos espiritualmente. Nós estagnamos e muitas vezes retrocedemos ao invés de crescermos espiritualmente. E isso é muito vergonhoso. A grandeza de Deus. Não estou aqui pregando que é só prosperidade material, não, mas espiritualmente. Quantas pessoas eu ganhei para Cristo em toda a minha vida cristã? Quantas pessoas eu instruí na palavra de Deus para crescer espiritualmente? Eu tenho trabalhado na obra local. Ó, pastor, estou aqui, pode me chamar. Vamos conquistar junto. Ou tenho deixado na mão de poucos a carga? Deus muitas vezes não abençoa a igreja local por causa da minha infidelidade, da tua infidelidade, irmãos. E não tomarmos posse da bênção de Deus e não conquistarmos aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas nós não queremos tomar posse. Na vida material eu progredi, eu comecei na empresa como vendedor e saí como um gerente de negócios. Eu me formei, eu fiz pós-graduação, não fiz mestrado, mas pensei em fazer mestrado, parei. Talvez me acomodei por isso. Eu sei cuidar dessas coisas, mas a minha vida cristã, eu estou cuidando dela. Precisamos ter o equilíbrio das coisas materiais e espirituais. Por quê? Porque nós somos passageiros nesse mundo, irmãos. Precisamos sim dessas coisas para um conforto, para uma vida melhor. Mas não esqueçamos da nossa Jerusalém celestial, da nossa Sião. Então, que nós não venhamos a nos envergonhar. Um desafio para as nossas vidas, pastor Roger orou a Deus e Deus colocou no coração dele de ter um seminário. Dobrou os joelhos em oração, parecia impossível levantar os recursos para isso, mas intercedendo, Deus foi abençoando irmãos de fora, irmãos aqui do Brasil, com contribuições, e chegou ao ponto de termos um seminário, preparou pessoas para o ministério,
formou pessoas para pregar a palavra de Deus. Ah, mas ele era muito velho. Não, não era velho, não importava a idade. Ele avançou, ele conquistou, ele colocou no seu coração a disposição de fazer. E Deus abençoa, irmãos, quando o nosso propósito é para trazer glória ao nosso Deus. Não envelheça na vida cristã estagnado, cresça, conquiste. Deus vai abençoar. Versículo 8 é a solução, irmãos, para a vida cristã. Versículo 8 do capítulo 5 de 2 Samuel. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fixe e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará. Havia um deboche aqui de que a cidade, por ser muito fortificada, nem coxo, nem cego tomaria posse. Davi tomou isso como um desafio para a vida dele, e ele se dispôs, irmãos, a dar uma resposta a esses que debochavam dele. Ele deu uma resposta saindo da sua situação de conforto e tomando posse. A cidade, por mais que fosse fortificada, os jebuseus estivessem lá, fosse impenetrável, ela foi conquistada. E ele mostrou que aquilo que era dito não tinha valor, porque ele confiava no poder de Deus, que era superior a todas essas coisas. Então, irmãos, nós precisamos, na nossa vida cristã, buscarmos ter atitudes como a de Joabe. Eu li aquele versículo 6 do capítulo 11 de 1 Crônicas, que diz: porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Davi disse: quem tomar essa cidade junto comigo vai ser meu chefe. E Joabe foi. Podemos discutir o caráter de Joabe. Ele matou os dois principais generais dos exércitos de Davi, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, que era primo, inclusive, de Joabe. Ele matou porque a ganância dele pelo poder era muito grande. Ele não admitia que tivesse outro que pudesse ser comparado a ele. Matou Absalão também, que Davi tinha dito: ó, poupa meu filho, e ele matou. O caráter dele, nesse ponto, a gente pode questionar. Mas, irmãos, quando deu-se a ele uma responsabilidade, ele foi o primeiro, ele levantou e foi lá e tomou posse, como nós temos feito. Será que nós temos o mesmo comportamento na nossa vida de levantar e fazer? Ou esperamos alguém na frente fazer para depois eu ser Maria, vai com as outras? Como eu tenho me comportado? Nós não podemos, irmãos, na vida cristã, nos omitir, dispor, enfrentar. Ah, mas é muito difícil o inimigo. Sim, vai ser sempre difícil. Deus não nos prometeu depois da salvação. Ele prometeu bênção, a presença dele, mas ele não prometeu facilidade. Mas ele prometeu estar conosco, nos apoiando, nos sustentando, quando nós levantamos e vamos conquistar. Para a glória do meu Deus. Foi o que fez Joabe. Ele fez por amor ao rei, que buscava tomar posse daquilo que Deus havia prometido e que o povo até então não havia feito. Quem está disposto a fazer? Quem está disposto talvez a pregar? Quem está disposto a cuidar das crianças na escola dominical? Quem está disposto a evangelizar? Tu é o primeiro a levantar? Precisa transpor as barreiras. Joabe se dispôs e tornou-se chefe. Ele foi honrado. Muitas vezes nós queremos a glória antes da cruz. Não queremos sofrer, mas queremos a glória. Joabe não. Joabe fez essa parte. Quem está disposto? 1 Crônicas 11, 17 a 20. Davi suspirou em tomar a água da fonte de Belém. E esses 3 valentes dele, com risco de vida, levantaram e buscaram a água e trouxeram a Davi para Davi beber.
quando Davi recebeu a água, isso aí está lá em 1 Crônicas 11, 17 a 20, quando Davi recebeu a água, ao invés dele tomar com prazer aquela água, o que ele fez? Ele derramou como oferta diante do Senhor, como se fosse um holocausto. Por quê? Porque ele sabia que aqueles 3 valentes haviam arriscado as suas vidas, talvez para satisfazer um desejo do rei, mas ele honrou aqueles 3 valentes. E assim a vida cristã, irmãos. Se nós desejarmos fazer algo que honre a Deus, nós precisamos ser o primeiro, levantar, fazer, nos apresentarmos, para que Deus possa receber a glória. Não seja o tolo. O tolo diz: toda oportunidade que há é uma dificuldade. Ou seja, há uma pedra no meio do caminho. E o sábio diz: toda dificuldade é uma oportunidade. Ali naquela pedra tem um caminho que eu vou passar e vou vencer. Mas precisa ser o primeiro a levantar e fazer. Joabe venceu os jebuseus quando eles tentaram impedir a entrada na fortaleza de Sião. Por mais fechada que fosse, ele conquistou, apesar das dificuldades. Talvez, irmãos, nós não tenhamos conquistado nada na nossa vida cristã, porque estamos vendo aquela pedra ali e não vemos o caminho. E talvez não queiramos ser o primeiro a passar por aquele caminho ali. Faça a tua parte. Marche, disponha-se a servir. Arregace as mangas, seja o primeiro. Esse é o desafio da palavra do Senhor em relação a conquistar a Sião. Segundo, rapidamente, quem está disposto a não só conquistar, mas a ampliar. Versículos 9 e 10 do nosso capítulo 5 de 2 Samuel. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Davi só não conquistou com o apoio de seus homens. Davi ampliou aquela fortaleza. Davi a cercou de forma com que ela ficou aí sim impenetrável pelo poder de Deus. Porque Deus era com ele, Deus estava abençoando. Os jebuseus não foram capazes de suportar o exército de Israel, porque era Deus que operava. E agora não, a cidade estava protegida. Assim como ainda hoje, irmãos, é protegida por Deus, mesmo que o povo de Deus tenha rejeitado o Salvador, Deus ainda mantém Jerusalém protegida, porque ele tem um propósito maior. Ele prometeu que um dia vai tratar com esse povo novamente. Então, Davi foi ampliando. O Senhor era com ele. O Senhor tem sido contigo, comigo? Ou eu tenho deixado o Senhor talvez de lado na minha vida? Precisa manifestar, irmãos, que o Senhor é comigo. E esse vai ser o terceiro ponto que nós vamos falar numa próxima oportunidade. Então, irmãos, o homem não pode abandonar a luta. Ele precisa encarar. E para vencer, sempre ele precisa ampliar aquilo que ele conquistou. Senão, vai cair no esquecimento e vai voltar à mão do inimigo. O inimigo está sempre pronto a impedir, sempre pronto a desanimar, com ideias que são jogadas na nossa mente, no nosso coração, que causam dúvidas se realmente Deus está conosco. Deus estava com Davi, e Davi teve sempre presente isso na sua vida. Muitos irmãos não sabem por que vivem, talvez por não terem um ideal. E aí, não conquistam, não ampliam tudo aquilo que Deus prometeu como bênção para suas vidas. O cristão deve viver uma vida que glorifique a Deus. Então, esses soldados aqui, eles tinham um ideal, que era honrar o seu rei e glorificar a Deus com sua vida. Nós vemos aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os soldados ucranianos com o ideal de defender a sua pátria, morrendo por esse ideal. E os soldados russos
tentando conquistar mais terras com o ideal para suas vidas. Se está certo ou não está certo, não importa, mas eles têm um ideal e lutam por esse ideal. E o crente, irmãos, salvo em Cristo Jesus, quer ideal maior do que lutar pela obra do Senhor. E o que o crente tem feito? O que nós temos feito, irmãos? Precisa, como aconteceu essa semana na Coreia, haver perseguição para provar se nós realmente somos fiéis e morrer como aqueles irmãos em Cristo morreram lá para não negar a fé? Mas nós estamos na zona de conforto, ninguém nos persegue, ninguém impede nós de pregarmos o evangelho. Nós estamos muito acomodados, irmãos. Muitas vezes o pastor diz que ora para que Deus mande dificuldade. Para quê? Para testar o meu caráter cristão. Porque é nesse momento que é testado o caráter cristão. Se eu tenho um ideal realmente de servir a Deus conforme as promessas da palavra de Deus, de nos abençoar e estar conosco todos os dias. E aqui eu falo mais na área espiritual. Então tenha um ideal de conquistar e de ampliar as conquistas na área espiritual que Deus tem te proporcionado. Glorifique a Deus com a tua vida, mesmo que tenha que morrer como esses irmãos morreram. Não negue o evangelho, vivendo na liberdade que nós vivemos aqui no nosso país. Atos 20, 24. Mas em nada tenho, talvez falte isso para a minha vida, para a tua vida, irmãos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo tinha isso na mente dele depois de que ele se converteu. O homem que perseguia a igreja passou a ser perseguido porque ele testemunhava, porque ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele colocava dia a dia em risco, porque ele tinha um ideal maior, de ampliar pessoas que pudessem conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Traga sentido, se tu não tem sentido na tua vida. Traga sentido para a tua vida. Que possa ser um desafio essa passagem para a tua e para a minha vida, irmão e irmã. Nós, como salvos, como temos vivido essa vida cristã? Faz sentido? Dou razão para a fé que eu professei e demonstro essa fé? Tem valido a pena viver do jeito que eu vivo? É uma resposta que cada um deve dar para si diante de Deus. Porque lembre daquilo que Cristo fez por nós, por mim, por ti, lá na cruz, tomando a dor, o sofrimento que era em razão do nosso pecado. E isso é o ideal, irmãos, que nós não podemos pisar. Porque foi feito por mim e por ti, tomando naquela cruz o nosso pecado, o nosso castigo, suportou. Então, não envelheça na vida cristã esquecendo disso. Lembre-se, porque esse é o ideal pelo qual nós vamos ampliar as nossas conquistas e vamos, quando recebermos diante do Senhor a coroa pela nossa fidelidade, depositarmos aos pés do nosso Salvador, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. E aquele que nos acompanha, que não tem Jesus Cristo como Salvador, se Deus falou ao teu coração, o meu apelo é para que tu possa dar o passo da fé, conquistar a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque a única forma que o homem tem de se achegar diante de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, é através de Jesus Cristo. Conquistar a vida eterna. Então, meu apelo é que tu possa nos procurar e nós te mostraremos, pela palavra de Deus, como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. Dê um significado à tua vida. Dê um ideal maior do que passar por esse mundo, envelhecer e partir sem receber a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos receber dia a dia instrução, desafio aos nossos corações, para cada dia, ó Deus, fazermos mais para a tua obra. Obrigado porque tu nos salvou, porque tu nos retirou daquela vida pecaminosa que vivíamos e que não venhamos esquecer isso, ó Deus, dia a dia, no nosso
caminhar por esse mundo, mas que possamos manifestar através de uma vida de santidade, no relacionamento com as pessoas, para que elas também possam vir ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque Tu tem nos abençoado individualmente, como igreja, por tudo que Tu tem concedido, temos conquistado pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, e que possamos, ó Deus, ampliar dia a dia tudo aquilo que nós podemos fazer para a Tua glória, ó Deus, nos apresentando para a obra, dependendo da comunhão com os irmãos e nos ajudando mutuamente, aguardando o dia glorioso de nos apresentarmos na Tua presença, ó Deus, que não sejamos encontrados infiéis, mas fiéis, Te servindo em espírito e verdade. Que a Tua palavra faça obra no meu coração, no coração de cada um presente, daqueles que nos assistem pela internet. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Obrigado pelo Teu cuidado. Receba agora as nossas petições e que a Tua vontade seja feita para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém.